Bom dia, seja muito bem-vindo a essa live de hoje. O tema da live de hoje vai ser sobre como trazer uma empresa americana, uma solução que você provavelmente só encontre nos Estados Unidos e revender essa solução americana no Brasil. Esse vai ser o tema da live de hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Ronald Perrini. Eu falo sobre como fechar mais contratos para empresas de TI. Esse é o conteúdo do meu canal. Todo dia tem vídeo novo aqui no Instagram. Tem vídeo novo também no YouTube e no ano de 2020 eu tenho um compromisso de fazer um vídeo por dia durante o ano inteiro e eu tô cumprindo. Então, se você ainda não me segue aqui no Instagram, é só clicar aqui no link da minha bio. Ou, se você está assistindo no YouTube, é só você se inscrever no canal do YouTube. Tá bom? Bom, o pessoal tá chegando aqui na área, BF Consultec, o Denilson também tá na área, Vanderlei tá aqui também. Que beleza. Gente, diariamente eu tenho feito live a 11 horas em ponto. Então olha, aproveita essa live porque eu nunca falei isso abertamente na internet. Isso eu conto, assim, para quando eu tô com as pessoas, quando eu tô conversando, né, com os amigos, mas quando eu tô no escritório, isso eu conto mais nos bastidores, mas é a primeira vez que eu trago isso na internet, tá bom? E se você sair com essas sacadas daqui dessa live, olha, isso pode ser uma possibilidade para você. Se você for um único representante de uma solução que não tenha no Brasil, você pode abrir mercado aqui, você pode revender até para outras empresas de TI e criar uma rede para que você venda essa solução para várias, aqui de repente para várias regiões do Brasil, tá bom? Você pode ser essa primeira revenda aí, caso você tenha interesse. E agora, fica aqui porque aprender isso vai ser bom porque vai te dar uma visão de mercado muito boa, tá? Por quê? Porque o conceito de você ir para fora do país, conversar com uns gringos, executivos de outras empresas, certo? E fechar com ele uma parceria da qual você vai revender a solução deles aqui. Esse conceito, que é você executar esses passos, né? Chegar no gringo, falar o que falar, como convencer, como gerar confiança, como fechar o contrato, como negociar os termos do contrato, isso tudo você pode aprender e você simplesmente pode aplicar aqui no Brasil, certo? Para outras soluções. Por exemplo, se você quer revender uma solução de um fabricante, às vezes você está no interior e você quer revender uma solução de uma empresa grande em São Paulo ou de uma empresa grande numa grande capital, você vai seguir esses mesmos princípios para você fechar a parceria e revender, tá bom? Mas o objetivo de hoje aqui é contar como trazer uma empresa americana e revender aqui no Brasil. E para contar isso, deixa eu te contar como é que foi que eu cheguei nisso, porque eu fiz isso. Realmente eu fiz isso, mas assim, isso para mim nunca foi uma possibilidade. Isso eu acabei descobrindo com a minha experiência dentro da área comercial. Isso foi aparecendo para mim, sabe? Mas eu, alguns anos atrás, eu não vislumbrava, isso nem existia. Sabe quando você não sabe que você não conhece alguma coisa? Entendeu? Por exemplo, se eu for jogar tênis, na hora que eu... Se eu for jogar tênis, né, o professor vai falar, olha, você tem que fazer esse movimento aqui para sacar. Na hora que eu vou tentar fazer um movimento, eu falo, caraca, não conheço. Eu não sabia que existia um movimento específico para você rebater ou para você fazer um saque, por exemplo. Então, era isso para mim. Eu não sabia eu nem sabia que existia isso. Porque quando eu comecei, eu era consultor. E, assim, dentro de mim, eu sempre quis ter uma qualidade de vida boa, sempre quis ganhar bem, sabe? Eu sempre pensava o seguinte, poxa, quando eu for seguir minha vida, eu quero ter uma qualidade de vida boa, sabe? Eu quero depois proporcionar para minha família conforto. Eu sempre tive isso dentro de mim. Então, isso daí, traduzido, pode se considerar como uma ambição, tá bom? Ó, o Renato tá aqui, Josimar tá chegando também, o Fábio também tá aqui. Beleza, o Alessandro tá na área. Tá, então vamos lá. E isso pode ser considerado, assim, como uma ambição. Sempre tive a ambição de ganhar bem e de viver melhor, sabe? E quando eu trabalhava como consultor, eu pensava o seguinte, eu olhava para os outros consultores e falava, olha, como é que eles são, né, os que ganham melhor? E eles são tudo sênior.
E o que um sênior precisa ter? Bastante certificação. Então eu aprendi. Eu caí mesmo nos estudos, comecei a aprender sobre consultoria e quanto mais conhecimento técnico eu conseguia adquirir, melhor para mim, porque eu estava me tornando mais perto de ser sênior. E aí, quando eu entrei mesmo no time de consultoria, primeiro o que eu fiz foi ficar muito bom tecnicamente. Eu quis entender tudo da solução que eu trabalhava, que era a Microsoft, tá? Eu trabalhava com infraestrutura e eu cuidava de infraestrutura Microsoft. E aí você pode falar tudo, sabe? Exchange, o Windows, AD, redes, sabe? Então, parte de política, System Center, todas essas soluções, tá? Monitoramento, que é o SCOM, que é o System Center Operation Manager, tá? Enfim, então eu quis ficar bom naquilo ali. E a primeira coisa que eu fiz foi aprender mesmo para poder entender como é que funcionava, para poder instalar, para poder fazer um troubleshooting. E quando eu comecei a aprender isso, eu comecei a tirar certificação também. E aí eu já estava com bastante segurança. E eu visitava cliente e eu começava a fazer projetos sozinho. Então eu visitava cliente e fazia projeto de migração de exchange. Olha lá, hein? Eu chegava, cara, teve um cliente que eu fui aqui, um cliente grande, o Sesc, na Barra da Tijuca, Sesc Senai, na Barra da Tijuca. Eu fiz esse projeto sozinho, eu era consultor. Eu lembro que eu cheguei lá, o vendedor vendeu o projeto e falou, olha, segunda-feira o rapaz vai aí, o Ronald, eu era o rapaz. E aí eu fui lá, falei, oi, tudo bem, eu sou o Ronald, vou começar o projeto. E cara, ele tinha, sei lá, uma versão 2000 do Exchange, tinha que migrar já para a última, 2007, entendeu? E eu fiz aquele negócio sozinho, eu falava com as pessoas, eu me virava, sabe? Eu conseguia fazer a coisa acontecer. E aí, em paralelo, eu estava estudando para tirar certificações e eu tirei 19 certificações Microsoft. Sabe, 19 é bastante coisa. Mas comparado a outras pessoas, outros consultores também que eu tinha como referência, tinha gente que tinha 25, 26, entendeu? Então, mas eu sempre que podia, eu fazia a prova e tirava a certificação. E o esquema que eu tinha era que se eu fizesse a prova e passasse, a empresa me reembolsava. E se eu fizesse a prova e fosse reprovado, eu perdi o dinheiro, entendeu? Então tinha que passar para eu receber de volta. E aí, cara, na minha cabeça a conta era simples. Eu falei, pô, é de graça eu fazer a prova. Então, eu vou fazer, certo? E durante muitos anos, eu acho que até hoje a Microsoft faz, ela dá um voucher chamado Second Chance. Então é o seguinte, se você for reprovado, você tem uma segunda chance. Então eu ficava sempre esperando, e outros consultores também, né, meus colegas, também ficavam esperando. Quando saiu o voucher, todo mundo falava em mim, aí saiu o voucher e tal. E aí, cara, saiu o voucher, eu comprava, né, pagava do meu dinheiro, e aí eu tinha 2 chances para fazer a mesma prova, entendeu? Então foi assim, e aí eu já marcava a prova, fazia a primeira vez, se não passasse, marcava rápido, procurava marcar para 10, 12 dias depois. Então foi assim que eu tirei 19 certificações, tá bom? Depois, qualquer dia desse eu posto o meu transcript aqui para quem tiver curiosidade, tá? Mas enfim, e aí eu tirei de AD, tirei de Exchange, cara, tirei o MCSE, tirei 2 versões do MCSE, né? Tirei, cara, enfim, mas o meu objetivo, no fundo mesmo, era me tornar um consultor sênior, porque eu sei que o sênior, ele ganhava mais, entendeu? E aí, o que aconteceu foi que sim, eu já estava bem, né, perante a equipe, eu acho que era o segundo maior salário de toda a equipe. Entendeu? Só tinha uma pessoa que ele tinha a posição de arquiteto, porque ele era mais velho, ele era muito bom também, me ajudou muito. Então, dentro da equipe eu já estava como sênior e pronto, e tinha outros plenos, eu orientava a galera e tal. E eu tinha bastante segurança também. Então, como consultor, eu cheguei e alcancei ali meu teto. Mas aí, o que aconteceu foi que esse teto salarial ainda não era suficiente. Era 6.600 na carteira. Só que eu moro no Rio de Janeiro, cara. E ganhar 6.600 na carteira, às vezes, não dá pra... Assim, aqui, no padrão de vida aqui da cidade, pra você morar bem, morar num apartamento bom e tal, não é tanto dinheiro assim, não. É bom, sabe? Você não vai passar de necessidade, mas não é tanto dinheiro assim. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, agora eu tenho que dar o próximo passo, pra onde que eu vou? E uma opção que tinha pra mim, que eu enxergava, era ir para o ramo de gerente
de coordenação, tipo ser o chefe da equipe. Era isso que eu via. E aí eu comecei a pensar, falei, vou ter que me tornar chefe e tal, só que eu nunca tinha chefiado nada. Eu tinha só um estagiário, entendeu? Que mal ou bem ele, cara, eu não resolvia, por exemplo, as questões de folga dele. Se ele tivesse que folgar, ele não falava comigo, falava com um gerente, entendeu? Então, o estagiário, ele só respondia para mim as partes técnicas, eu passava as coisas para ele. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a ficar meio pensativo, né? Falei, cara, como é que eu faço agora para dar o próximo passo, profissionalmente crescer? E aí, eu peguei e comecei a falar com várias pessoas que eu conhecia, comecei a ver essa possibilidade aí de virar gerente, mas uma pessoa que trabalhou comigo, né, em um projeto, essa pessoa, ela virou chefe da área comercial. E aí, a área comercial, ela estava montando o primeiro time de pré-vendas. E essa pessoa me chamou. Isso foi no meio, quase pro final do ano de 2013. E ela falou, Ronald, olha só, a gente está montando a área de pré-vendas, vão ser 2 pré-vendas para a Microsoft, e eu queria te chamar e tal, para você trabalhar na área de vendas. Aí eu falei, tá, mas como é que é essa área aí? Aí ele falou, você vai ter que visitar cliente, vai ter que vender, não sei o quê, tem outra pegada e tal, não sei o quê, mas você tem conhecimento técnico, e você fala bem também, então eu acho que pode ser uma boa oportunidade e tal. E aí eu falei, eu fiquei pensando, falei, mas vou pra vendas, cara, será? E aí ele chegou e falou, tá, e Ronald, de outra coisa, o salário é R$9.200 CLT, mais comissões. Falou assim mesmo. E eu, na hora, eu falei, aceito. Pensei, né, aceito, vou querer essa parada aí, vou testar, porque que me interessou. E aí, isso foi um almoço, cara, ele me chamou pra gente almoçar num restaurante lá, japonês. E aí terminou o almoço, eu fiquei pensando, falei, aí quando no próprio almoço mesmo eu falei, cara, eu acho que eu quero sim. Ele, não, mas conversa com a sua noiva, com a sua namorada na época, não sei, acho que acho que já era noivo, enfim, conversa com a sua noiva, vê direitinho. E eu já tava decidido ali, mas eu falei, não, tá bom, vou conversar. E depois voltei pra ele e falei, vou querer sim, vambora. Ele falou, tá bom, então a gente vai começar, deu a data lá. E aí eu comecei na área comercial. Quando eu comecei, o que acontece? Primeiro que eu fiquei feliz pra caramba de ter dado um salto, né? De 6.600 na carteira para 9.200. Cara, é um bom salto, né? Então dá pra você fazer algumas coisas com isso. E ele tinha falado mais comissões. Eu não sabia qual era o percentual da comissão. Eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu só sabia que ia ter comissão. Se ele falasse assim, sua comissão é de 10 centavos, eu ia falar, tá bom, mesmo, porque eu não tinha perguntado. Pra você ver. E aí, cara, comecei. E quando eu entrei lá no time de vendas, primeiro, eu lembro exatamente do escritório, todos os vendedores sentados, eu acho que eram uns 12 vendedores, entre homens e mulheres, né? E a galera lá não chama vendedor, né? Chama gerente de conta, tá? Então eram 12 gerentes de contas assim sentados, todo mundo bem arrumado e tal, todo mundo na dele, sério, com seus clientes, né? E aí apresentou, isso aqui é o time de pré-vendas e tal. Sem brincadeira, o pessoal fez assim, legal. E voltou a trabalhar. E eu falei, tá bom. Cara, nas semanas seguintes, ninguém me acessava, ninguém me convidava para nenhuma reunião. Eu tava lá sentado na minha, sabe? E volta e meia eu tinha que falar alguma coisa com algum gerente de conta e eu ia lá cheio de dedo, né? Chegava, opa, dá licença, olha só, tem algum cliente aqui pra gente fazer? Cara, eu não tinha noção de nada mesmo, entendeu? E eu falava assim, se tiver algum cliente aí pra fazer reunião pra explicar, tá, eu tô aqui. Era assim. E aí eles falaram, não, tá bom, beleza. E aconteceu que no primeiro mês, cara, eu acho que eu não sei se eu fiz uma visita ou se eu não fiz nenhuma, entendeu? Mas foi muito pouco assim, certo? Só que, o que acontece? Eu recebi meu salário também. E ali eu tava com um negócio, era um mix, né, de empolgação e tal, mas vou te ser sincero, cara, no primeiro mês, tava fazendo poucas visitas, mas eu não tava tão preocupado ainda. Só tava pensando, falei, cara, será que é assim? Como é que é? Tava chegando num lugar novo. E em paralelo, eu cheguei e falei pra toda a minha família, falei pra todos os meus amigos, cara, falei pra minha esposa, falei, vamos fazer uma festa de casamento, quanto é que é essa festa aqui e tal. Cara, comecei a ver buffet, salão, aquelas coisas de festa de casamento, né? E aí já comecei a fechei com DJ e tal, porque afinal tava com um salário maior.
E aí, tranquilo. Aí no primeiro mês, foi isso, eu comecei a achar que tava um negócio meio estranho. No segundo mês, também. Aí eu cheguei a dar uma reclamada lá, né, com o gestor. Eu falei, ó, eles não estão me chamando muito, não. E aí o gestor falou, o quê? Peraí que eu vou lá. E pior que foi assim mesmo. Ele chegou, pessoal, é o seguinte, ó, os caras estão aqui, estão pré-vendas, vocês não estão usando ele, todo mundo tem que usar. Eu falei, ih, ferrou. Pensei, né? Agora é que ninguém vai querer mesmo. Mas enfim, aí começaram a me chamar, eu fazia algumas visitas e tal. Só que na maioria das vezes, ou eu entrava mudo e saía calado, ou eu ficava muito nervoso porque eu não sabia o que falar, a mão suava, sabe? E eu ficava assim pensando, caramba, entro agora, o que eu falo? E outras coisas que aconteciam era que toda vez que eu tinha palavra, eu levava a conversa para o lado técnico. Então, se a gente estava conversando sobre alguma solução e tal, o cliente estava contando, não, porque eu quero fazer um projeto assim, assado e tal. Na hora que eu pegava a palavra, eu começava a explicar, não, porque a Microsoft, o sistema faz isso, e aí tem um recurso, aí você pode ter... Cara, aí começava a falar. Aí desembestava, sabe? E eu achava que vendas era isso. E muitas vezes eu lembro, cara, que depois de eu falar tanto e o cliente só ouvia, e eu saía da reunião assim, sem saber se o cliente tinha gostado ou se ele não tinha gostado. Eu lembro perfeitamente, porque eu falava tanto que a pessoa não emitia opinião, só ficava balançando, e aí eu saía e falava, pô, eu acho que o cara entendeu, né? Eu acho que foi bom. E na verdade não tinha sido. Por quê? Porque nos dias seguintes a pessoa cagava, desculpa o palavrão, aqui ao vivo, mas a pessoa não tava nem aí. Entendeu? E aí a ficha só caía 5 dias depois. Eu falava, pô, cara, eu fui ruim. Ou seja, olha como é que é. Eu saía da reunião, não sabia se eu tinha ido bem ou não. 5 dias depois eu tava descobrindo que eu tinha ido mal. Entendeu? Pra você ver como a falta de parâmetro é péssima pra você se situar. Entendeu? Então, e aí, cara, e isso foi no segundo mês. No terceiro mês foi em março, mais ou menos. E em março eu já tava pensando assim, cara, ferrou, vou ser demitido. Porque eu vim de uma área que eu era consultor, que todos os meus colegas gostavam, sabe, me pediam ajuda, eu era aqui meio que referência, e quando eu fazia projeto no cliente, eu tocava o projeto sozinho, o cliente gostava, depois o cliente falava assim, ó, eu quero o consultor Ronald, tá? Manda aqui, ele sempre para fazer os projetos. Eu tava dentro do cliente, sempre tinha piadinha do tipo, o cliente falava assim, aê, pô, vou trazer esse cara para trabalhar aqui na minha empresa. E eu ria, ou seja, eu me sentia querido no ramo de consultoria. Quando eu fui pro ramo de vendas, cara, as pessoas, elas falavam um linguajar diferente, elas agiam diferente, elas se posicionavam totalmente diferente, eram competitivas, porque afinal tem um ranking na tela, né, lá dizendo vendedor 1, tantos mil, vendedor 2, tantos mil. E então tem um ranking mesmo que pede competição. Ninguém parava para me explicar os termos técnicos, eu não conhecia, sabe? Então eu tava mesmo perdido. Aí outra, e a galera, os gerentes de conta, eles não davam muita bola assim para mim, sabe, pro time dos pré-vendas. Eles tratavam como uns garotos. Entendeu? Assim, tá bom, quando eu precisar eu te chamo. Era assim, entendeu? E então eu tava me sentindo desvalorizado também. E aí, cara, eu já pensando, cara, vou ser demitido, e na minha cabeça veio pensando, falei, cara, se eu for demitido, o emprego anterior, que eu ganhava 6.600, eu acho que eu não vou conseguir. Pô, então, cara, com quanto eu consigo me recolocar em outra empresa? Eu ficava pensando isso, sabe? E eu falava, meu Deus, o que eu vou falar agora com a festa de casamento, com tudo, já tô pagando aqui, já a terceira prestação, e ficava pensando, né? E a cabeça ficava rodando e eu, caramba, cara, foi tenso. Até que um dia chegou um e-mail pra mim, e nesse e-mail era um convite para ver uma palestra de vendas. E só para você ter ideia, até ali eu não tinha noção que vendas era possível ser aprendido, era um curso, tinha técnicas, eu não tinha essa noção, entendeu? E aí eu vi, mas mesmo assim eu falei, cara, mas será e tal, e fui. Quando eu cheguei na palestra, eu vi lá, o cara começou a palestrar, falou sobre vendas, técnicas e tal. Só que o que virou a chave para mim foi que quando eu vi a palestra,
eu cheguei quando eu vi essa palestra, eu instalou assim que existiam técnica. E eu falei, cara, então se existe técnica, eu vou começar a pesquisar. E aí comecei a comprar livro, e aí comecei a descobrir vários métodos. Eu falei, caramba, olha quanta coisa tem. Comecei a comprar livro, comprei aquele livro, a Bíblia de Vendas, eu sempre falo, assinei a revista Venda Mais, comprava aquela revista também e ficava lendo lá as matérias sobre vendas e tal. E aí comecei a me sentir um pouco melhor. Também encontrei curso, cara, da Solution Selling, eu fiz. E depois eu comecei a aprender um pouco mais e comecei a entender algumas técnicas. E depois que eu tava já por dentro já de algumas técnicas, sabe? Alguns jeitos de lidar com o cliente, alguns conceitos e tal. Aí eu fui me aprofundando. Depois eu fiz outros cursos também, fiz de spin selling, comprei o livro também e o que aconteceu foi que mais 3 meses depois, né? Obviamente o meu emprego eu mantive, mas 3 meses no sexto mês, que foi em junho mais ou menos, eu fiz a minha primeira venda. Porque eu estava começando a ler sobre técnica e tal. E essa, quando eu falo minha primeira venda, apesar de eu ser pré-venda, essa foi uma venda que eu fiz sozinho. Por quê? Porque, olha só, como pré-venda, você sempre visita um cliente com um gerente de conta, né? Só que quando eu já estava lendo e já estava vendo uma porção de técnicas e tal, eu estava começando a aplicar. E aí eu visitava os clientes junto com o gerente de conta, só que muita coisa funcionava e outras coisas não davam tão certo assim, porque não é aplicado para TI. Eu lembro perfeitamente de um dia, cara, que eu li lá eu não sei aonde que eu vi, mas eu vi lá em um curso desses, a pessoa falou, não, você tem que contornar a objeção. E se o cliente falar que tá caro, você tem que descobrir, né, com relação ao que tá caro. E aí eu falei, caraca, legal isso, né, vou usar. E aí eu lembro que eu fiz uma visita lá, e aí o cliente chegou, não, mas essa solução é muito cara. E aí eu virei, enchi a boca e falei, tá, mas é cara em relação ao quê? Aí ele virou, não, é cara em relação ao orçamento que a gente tem para pagar. E aí ou seja, não aplica, cara. Então, e aí muitas dessas coisas eu fui descobrindo nesses meses seguintes. E aí no sexto mês, que foi em junho, eu fiz a minha primeira venda, que foi o seguinte, uma gerente de conta, ela saiu de férias. E tinha um cliente, que eu sempre visitava com ela e tal, e teve um cliente que tinha também meu contato, e ele veio perguntar, olha, o que é esse Azure aí? E foi assim mesmo. Eu falei, olha, a Azure é uma solução da Microsoft, aí ele falou, não, porque a gente tá vendo aqui, a gente descobriu, vi alguns artigos e tal. Eu falei, posso ir aí? E aí marquei com ele, fui lá, cara, eu fui lá, apresentei, depois eu voltei para a empresa, depois eu fiz a proposta. Cara, eu envolvi o gerente comercial, falando, não, tem que fazer a proposta. Cara, eu envolvi todo mundo. Fiz a proposta, pedi lá para back-office, back-office, quem não sabe, é uma menina, tipo uma secretária, que fica fazendo a parte processual, sabe? Ela que faz a documentação e tal. Falei com ela, tem que fazer essa proposta, tem que fazer aquilo. Liguei pro cliente e tal, né? E a gerente de conta de férias. E aí, cara, não é que o cara fechou. O cara fechou. E eu acho que tava, se eu não me engano, eu posso estar com os números errados, mas se eu não me engano foi $15 mil a venda, tá? E aí, ele fechou, né? Eu tive que levar lá o contrato lá para ele assinar, fui lá na empresa dele. E eu lembro que quando eu voltei para a empresa, todo mundo veio sorrindo me parabenizar. E foi a primeira vez que eu ouvi ali as pessoas falando, caraca, aí garoto, hein? Tô gostando de ver e tal. E eu já tava em paralelo, né, sem contar nada para ninguém, estudando técnicas de vendas. Eu, não, beleza e tal. Falei, cara, que legal. E foi legal porque o diretor comercial, ele veio até mim para dar os parabéns, para falar, olha, essa é a primeira de muitas, rapaz, não sei o que, muito bem e tal. E eu lembro que a sensação que eu tive foi muito boa, sabe? Foi ótima. E aí, cara, e até o meio do ano eu não tinha ganhado nada de comissão, era zero. Mas como eu tava com um salário de 9,2, então, pra mim, sinceramente, era o que eu não tava contando com isso, não, entendeu? Mas enfim, e aí, quando eu fui parabenizado, aquela sensação, cara, foi muito boa.
sabe? E outra coisa, e os outros gerentes de conta falaram assim, não, mas o que você vendeu lá? Cara, olha só, tem 2, 3 clientes aqui meus que é pra gente marcar, vamos marcar na semana que vem? E eu falava, claro, vamos embora e tal. Ou seja, todo mundo queria, entendeu? Queria repetir, porque os caras queriam resultado. E quando essa gerente de contas voltou de férias, eu lembro que lá no primeiro dia, né, ela chegou das férias e tal, e aí eu tinha uma sala, que era só a sala dos pré-vendas, e ficava eu, outro pré-venda de Microsoft, um pré-venda de segurança e um pré-venda de Symantec, tá? Então ficava os pré-vendas lá, e aí eu lembro que ela veio assim no corredor, eu falava, ih, ela chegou. E aí ela veio, entrou na sala e falou assim, Ronald, o que você fez lá com o meu cliente? Aí eu falei assim, eu vendi lá o Azure. E ela, caramba, que legal, não sei o quê. Por quê? Porque o gerente de conta ele ganha comissão e o pré-venda também. Então ela ganhou a comissão dela de boa, de férias, entendeu? E aí, cara, eu comecei a me sentir um pouco mais seguro. Eu já tinha algumas técnicas, sabe? E estava começando a aplicar na prática mesmo, nas visitas. E o que aconteceu foi que depois, do meio do ano até o final do ano, a gente tinha um ranking que era um ranking medido por número de reuniões. Essa era a medição lá do meu time, do pré-venda. E eu fiquei em primeiro naquele ranking, sabe? E porque, cara, eu tava fazendo reunião uma atrás da outra e tava aplicando muita coisa. E aí, cara, começou a chover venda, né? Comecei aí, eu já sentia já mais ou menos uma temperatura. Se acontecesse algo, tipo assim, se o cliente respondesse uma ou duas coisas, aquilo já era uma pista já que ia fazer venda. E dali pra frente, cara, eu lembro também um outro cliente que eu fui com uma outra gerente de conta. A gente saiu do cliente e aí eu falei, olha, vai fechar, hein? Ela falou, eu tô achando, mas será mesmo? Eu falei, não, vai fechar, ó. Eu acho que se a gente fizer isso, ele vai fechar. Não deu outra, a gente fez aquilo, ela fez, né, a proposta lá e o cara fechou. Então eu comecei a ter mais segurança. E quando eu cheguei no final do ano, era outro tratamento, meu amigo. Eu chegava na empresa, os gerentes de conta falavam, ih, olha o cara aí, vem cá. Cara, me pagava almoço, sabe? Sentava, a gente tomava chopp, ficava conversando. Era uma outra coisa. Os caras, eles viam, cara, que eu ia no cliente e a parada acontecia, empurrava. E eles falavam, porra, olha o cara aí, esse é o cara, hein, não sei o quê. E ficava brincando. Então, aí eu comecei a me sentir, eu falei, pô, cara, beleza, tô bem, tô tranquilo, entendeu? Então, e outra coisa, era toda hora pedindo agenda. Tanto é que eu acabei em primeiro em visita, sabe? Então, e foi isso que aconteceu. E aí, no ano seguinte, cara, eu ganhei líquido em comissões, foi um pouco mais de 60 mil. Foi 60 mil e uns quebrados, tá? Foi isso que eu ganhei de comissão limpo, fora o meu salário bruto, né, no ano. E aí eu utilizei esse dinheiro lá para pagar, para também pagar a festa de casamento e tal. E nos anos seguintes, eu continuei trabalhando, continuei aprimorando essa técnica, né? Tipo, eu comecei a ver, porque vendas é muito genérico. Então tem coisas que dão certo e tem coisas que não dão certo para TI. Então fui lá vendo o que dava certo, o que não dava, o que o cliente tinha o que eu tinha que passar para o cliente. E depois, no ano seguinte, ou sei lá, nos próximos anos, eu recebi uma proposta para entrar numa multinacional com cargo de BDM, que BDM significa Business Development Manager, que é um gerente de desenvolvimento de negócios, como se fosse um gerente de novos negócios, tá? E aí eu entrei para poder trabalhar Microsoft na América Latina. E quando eu já entrei com um salário de CLT de 14 mil, esse foi o meu salário inicial, e com bônus também. E aí, cara, eu já tava me sentindo muito seguro. E eu lembro, cara, que a primeira venda de Microsoft foi em 40 dias, 45 dias depois que eu tinha começado. A empresa nunca tinha feito uma venda de Microsoft. Então, o que eu fiz? Eu entrei. Na hora que eu entrei, me ambientaram, passei a primeira e a segunda semana lá, eles me explicando o processo, quem são as pessoas. Cara, me apresentaram todo mundo. O que eu fiz? Eu reuni, eu pedi lá pro diretor, né, comercial, falei, tem que fazer uma sessão com todo mundo. E aí eu marquei uma sessão com todo mundo do departamento comercial. E nessa sessão eu fiz uma apresentação de 30 minutos. Nessa apresentação eu falei, esse aqui é o portfólio da empresa, é isso que a gente vende.
é assim que a gente vai trabalhar. E botei no final, falei, ó, e agora todos vocês, eu vou pedir para que todos vocês, todos os account managers, façam 3 perguntas no seu cliente. Botei as perguntas lá e falei, ó, se qualquer uma dessas respostas for sim, você me chama. Foi só isso que eu fiz. Entendeu? E aí mandei as perguntas, depois mandei as perguntas por e-mail e pronto, pedi. E depois fui cobrando. Falei, ó, quem já fez as perguntas? Já fez? Entendeu? E aí a galera só fazia 3 perguntas. Isso pro account é mole, né? E então teve uma pessoa que fez lá para um cliente e esse cliente, uma das perguntas foram sim, e ele estava em processo de compra. E eu fui praticamente o último a chegar. E estava concorrendo com outras empresas. Estava concorrendo com a própria Microsoft, cara, que ia fazer consultoria. Entendeu? E aí o que eu fiz? Eu sentei com o cliente e segui todo o processo. E aí expliquei lá e tal. Cara, fiz todo o processo ali de mostrar valor e tal e fechei a venda. Entendeu? E ganhei. E, cara, eu lembro também que essa foi, primeiro, uma venda muito importante que foi 45 dias quando eu tinha começado. A empresa inteira começou a me dar parabéns. Gringo veio parabéns de até quem eu não conheço. E-mail de congratulation. Veio, cara, mandaram para a Microsoft. Porque quando eu entrei, era para desenvolver Microsoft no Brasil, no México, no Chile, na Argentina, na Colômbia, certo? Então, na América Latina também. E aí, cara, então quando essa venda aconteceu, sabe, começaram a avisar, ó, a primeira venda de Microsoft aqui e tal, que foi no Brasil. E aí, cara, começaram a mandar vários e-mails. Eu falei, nossa, cara, esse método funciona, né? Então, cara, eu comecei a pensar, eu falei, cara, é o seguinte, eu, quando trabalhava na maior revenda da Microsoft, eu fiz vários treinamentos também. A Microsoft pagou vários cursos para mim, sabe, vários treinamentos. Eu também fiz vários cursos do meu bolso. E eu vejo que muitos empresários, eles acabam tendo bastante conhecimento técnico, mas eles não têm acesso a treinamento de vendas. Isso que é um problema, porque as pessoas, tecnicamente, elas conseguem, sabe, aqui no Brasil eu vejo que muitas empresas são boas, tecnicamente, elas têm bastante conhecimento, mas o que falta para esse mercado explodir, para uma pessoa crescer mesmo, um negócio, como empresário, é vender e fechar contrato. É isso que faz ela vender e fechar contrato. Então, se as pessoas tivessem conhecimento em vendas e soubesse vender e fechar contratos, cara, os negócios, o mercado, ele estaria muito maior. Sabe, a TI, assim, a gente pode fazer coisas, tecnologias, trazer tecnologias muito maiores, cara, para vários tipos de clientes. Não só essas grandes multinacionais que compram de empresas grandes também, porque as empresas grandes chegam e trazem novas soluções. Mas quem é o médio, quem é o pequeno, também pode começar a oferecer isso. E para os seus clientes, sabe? Então, a gente tem um conhecimento muito grande, mas o que falta mesmo é a prática e a técnica de vendas para poder alavancar isso. Então, eu queria contar para todos os meus amigos sobre isso, sabe? Eu queria falar, pô galera, olha só, existe uma área comercial, você pode ganhar bem também aqui, sabe? Você pode ganhar bônus, você pode ganhar comissão, você pode ganhar um salário bom. Quando eu saí dessa multinacional, meu salário já era mais de 17 mil, era 17 uns quebrados, CLT, entendeu? Na carteira isso, fora os bônus. Então, essa área tem uma carreira ali como um executivo, sabe, comercial. E eu sei que esse conhecimento, ele pode ajudar muitos empresários. E eu acho que o papel do empresário não é só olhar a parte técnica. Por todas as empresas que eu passei, os donos, eles estavam preocupados era com o negócio, em fechar contrato, em fechar mais clientes. Essa é a preocupação dos donos, não a preocupação da parte técnica de entregar. Isso aí, cara, ele dá um jeito, entrega, contrata quem sabe, mas vai entregar. Mas a preocupação do empresário deve ser sempre em crescer a empresa, cara. Esse é o papel do empresário, tá? Então, e para crescer a empresa, você precisa saber vender e saber fechar contrato. Isso era uma coisa que me incomodava. E eu queria contar para todos os meus amigos que isso era possível, porque todo mundo tem muito conhecimento, todo mundo que eu conhecia, né, que era do meu ciclo de amizade, tinha muito conhecimento técnico, e eu queria que isso fosse uma possibilidade para eles também, porque minha vida mudou. E assim, várias coisas eu fiz, eu casei, né, obviamente, depois, e sou casado até hoje, cara, fiz várias viagens,
Enfim, mas foi muito bom e eu estava vivendo muito bem. E eu comecei a fazer palestra, comecei a falar disso para todo mundo que eu conhecia. Até então que alguém falou: Ronald, faz um canal no YouTube e começa a divulgar. Eu falei: tá bom, beleza. E o que aconteceu foi que nos anos seguintes eu já estava me sentindo muito seguro e eu falei: cara, quer saber? Eu quero empreender. Porque se eu sozinho sou uma fonte de renda, eu consigo sentar com o cliente, conversar, fazer com que ele queira comprar de mim, sabe, e fechar o contrato, cara, por que eu vou ficar trazendo contratos aqui para essa empresa? Eu posso trazer os meus próprios contratos, né? Para mim, posso empreender. Isso virou uma possibilidade. Então, lembra que eu falei que o título da live no início é como trazer uma empresa americana e revender no Brasil? E aí, cara, quando eu saí dessa multinacional, inclusive, não foi uma decisão fácil, sabe? Porque você tá com um salário de mais de 17 mil, né, na carteira, e você tomar a decisão de sair para empreender é algo que tem que ser bem pensado. E quando eu saí, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, eu falei: olha, eu quero abrir um negócio, só que esse negócio, eu não sei se eu quero fazer um negócio tradicional não, do tipo criar uma empresa de TI e vender a solução que todo mundo vende. Eu achava que eu não queria fazer aquilo não, sabe? Eu falei: o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma solução que esteja bombando nos Estados Unidos e vou trazer para cá para o Brasil e vou revender aqui. Porque, afinal, se está vendendo no mercado lá, vai vender aqui também. Foi esse o raciocínio que eu tive, certo? E aí, cara, quando eu saí, eu lembro que fiz lá o processo de desligamento lá da empresa e com 10 dias depois eu já estava no site comprando a passagem para São Francisco. E aí eu peguei, comprei, né? E aí fui para São Francisco, eu cheguei para minha esposa, falei: vamos também e tal. E ela já era empresária e tal, e ela conseguiu trabalhar de lá, tocar o negócio dela de lá. E aí a gente foi, fui eu e ela para lá. Quando cheguei em São Francisco, eu falei: meu objetivo é primeiro conhecer essas empresas daqui, né? E trazer para o Brasil. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu fiz um contato, cara, com algumas pessoas que eu conhecia. E, isso daqui é o que eu nunca falei em nenhuma live, tá? Então, eu vou te contar todos os detalhes. E se você quiser aplicar depois, você pode aplicar porque você vai ver que é um processo simples. Então, o que eu fiz? Eu já conheci um amigo meu que trabalhava lá. E eu acabei, através de network, conhecendo uma pessoa que ele foi um diretor da Apex. E quem não sabe, a Apex é uma agência do Brasil que é uma agência de exportação, sabe? Que presta consultoria para empresas que querem fazer internacionalização. E ele foi diretor da Apex, era o Fernando, né? Cara, uma pessoa nota 10. E aí já conheci ele aqui no Brasil, fiz algumas reuniões e tal. E aí fui para lá. Quando cheguei lá em São Francisco, eu já avisei a ele, né? Obviamente, o dia que eu ia chegar. E, cara, assim, pra minha surpresa, ele é um cara muito 10. Chegou, me buscou, depois falou: vamos passear. Tipo, num domingo, né, que eu cheguei. Então, ele passeou, me levou lá pra conhecer a cidade de carro. Cara, foi legal. E aí, no dia seguinte, eu ia começar a trabalhar. E ele falou: vem aqui pro meu escritório. Você trabalha daqui. E ele já tinha saído da Apex e ele abriu uma empresa chamada Octec, que é uma empresa só de internacionalização. Então, por exemplo, empresas brasileiras que queiram vender, que queiram abrir mercado nos Estados Unidos, podem contratar a Octec como uma consultoria e eles mostram qual é o caminho para que você estabeleça a sua empresa no mercado norte-americano. Isso aqui faz a Octec. Tá? Obviamente, quando eu já estava conversando com o Fernando, ele tinha uma intenção também que eu fizesse um trabalho aqui, angariasse empresas, mas era tudo uma conversa, entendeu? A gente nunca partiu para isso, mas poderia ser uma possibilidade de eu, como eu estava aqui no Brasil, fizesse uma prospecção de empresas que querem ir para os Estados Unidos e apresentasse, trabalhasse puxando negócio para a Octec, sabe? Essa era uma intenção. Então, foi assim que a gente se aproximou. E aí, eu cheguei lá, e aí a gente conversando, né? Ele já sabia do meu objetivo. O meu objetivo era claro: eu tinha que ir para os Estados Unidos, fechar com uma empresa americana e trazer a representação para cá, para mim, para eu ser o único ou pelo menos o primeiro, tá? E ele falou: não, Ronald, vem para cá, eu te ajudo, eu te dou o caminho e tal. Eu falei: tá bom, beleza. Fui para lá. E aí, o que eu fiz? Primeira coisa, eu peguei e mandei e-mail, certo? Não, primeiro eu fiz uma pesquisa
Mas isso é que tá, é porque eu não sabia. Se fosse hoje eu teria feito diferente, tá? Eu vou te falar o que eu teria feito. Mas quando eu cheguei lá, eu fiz uma pesquisa de várias soluções técnicas que estavam sendo comercializadas por lá e que estavam crescendo. E soluções que não tinham no Brasil. E aí vi várias, cara. Vi de reconhecimento facial, vi para nicho de varejo, cara, vi várias, sabe? Vi para nicho de saúde e vi de todos os nichos, enfim. E aí comecei a catalogar todas essas soluções. Beleza, falei, ó, isso aqui ainda não tá bem forte no Brasil. Vi as empresas que faziam. E aí comecei a mandar e-mail para as empresas. Certo? E eu mandei e-mail me apresentando. E é um e-mail simples, tá? Às vezes você pensa assim, cara, o que ele escreveu no e-mail? E é um e-mail simples. Eu fiz uma apresentação do tipo, oi, eu sou o Ronald, eu sou um executivo comercial, eu sou um executivo do Brasil, estou aqui em São Francisco visitando empresas americanas que estão interessadas em levar seus produtos para o Brasil. Se você tiver interesse, vamos conversar. Tá? Agora, se você tem a ambição de fazer isso, obviamente você tem que saber falar inglês, tá bom? Isso é pré-requisito. Tá, mas se você não sabe falar inglês, mas tem ambição de fazer isso, ou você contrata alguém que fala inglês, ou você pode fazer com outras empresas brasileiras. Nada impede, né? De você mandar um e-mail e, por exemplo, você está no Nordeste, você manda um e-mail para uma empresa de São Paulo, fala, oi, tudo bom? Eu sou fulano aqui do Nordeste, sei lá, da cidade e tal, e eu tô mandando um e-mail para empresas de São Paulo interessadas em fazer revenda no Nordeste, por exemplo, em todo o Nordeste. Então, o conceito é o mesmo, tá? Eu só quero que você se apegue ao conceito, tá bom? É isso aqui que é o objetivo da live. E aí, comecei a mandar e aí começaram a surgir as reuniões, tá? Teve algumas reuniões que o Fernando até se prontificou de entrar comigo, eu agradeço a ele muito, sabe? E outras eu fiz sozinho, tá? A grande maioria eu fiz sozinho, tá? Mas foi bom. E aí eu fiz essas reuniões, expliquei como é que seria e tal, tá? Beleza. Acabei escolhendo uma solução, que é uma solução de SD-WAN, tá bom? Que eu tava mais familiarizado na época, e a solução era boa, era pro mercado, cara, solução muito boa. E aí eu fechei com eles, e olha só como é que são as coisas. Aí, e o cara falou assim pra mim, Ronald, olha só, a gente tem muita vontade de entrar no Brasil, a gente sabe que o mercado da América Latina é gigante, é grande, quer dizer, gigante não, é grande, e a gente tem muita vontade, mas até então a gente não sabe como entrar no Brasil, porque tem leis trabalhistas, tem uma série de questões e tal. E com você aqui facilitando, isso é um interesse nosso, sim. Vamos fazer isso acontecer. Eu falei, porra, beleza, vamos fazer. E aí, eu voltei pro Brasil, e aí ele falou o seguinte, mas tem um negócio. Antes de você, chegou uma pessoa aqui. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, mas ela não é brasileira não, ela só tá fazendo só pra Colômbia, pra outros países que falam espanhol, mas pro Brasil não tem ninguém. A gente já até recebeu uns leads do Brasil de clientes, olha só, cara, de clientes que entraram em contato, mas a gente não tem ninguém que revende no Brasil. Eu falei, poxa, cara, beleza. E ele falou, mas tem essa pessoa da Colômbia que ele não vende no Brasil, mas conversa com ela, porque eu tô pensando em fazer o seguinte, como ele já tá aqui, já tá muito pra frente, já tá com contrato assinado, já tá com termos, né? Conversa com ela, porque de repente você começa através de revenda por ela. E eu falei, ai, caraca, tá bom. E aí conheci o cara lá da Colômbia, na verdade ele é europeu, mora em Portugal, cara, história muito longa, mas enfim. E aí conheci ele, gente, olha, um empresário, empreendedor, o cara tem 5 negócios. Depois, quando eu estive em Portugal, a gente foi almoçar, uma pessoa nota 10, enfim. E aí, cara, eu tinha fechado essa parceria e comecei a revender aqui, cara. Comecei a visitar e eu comecei a apresentar para todas as multinacionais, cara. Apresentei, por exemplo, para Vale do Rio Doce, cara, enfim, cara, apresentei para várias multinacionais e tava também tocando um projeto, uma apresentação, né? Uma apresentação na empresa BRF, que é Sadia e Perdigão, tá? Lá no Sul, e tava apresentando lá. Só que, em paralelo, o que acontece, né? Quando você fecha com uma empresa lá de fora, o gringo, o que ele quer saber? Ele quer saber se você é sério e se você tá trabalhando, certo? E eu sabia disso. Então eu sabia que se todas as visitas que eu fizesse, todas as prospecções que eu fizesse, eu reportasse isso lá pro gringo, ele ia ter mais confiança em mim. Ele ia ver que eu tava me dedicando, entendeu? Eu sabia disso. E o que eu fiz? Eu comecei a reportar. Eu falei, olha, apresentei para tal empresa, apresentei para essa aqui, essas duas têm interesse e tal.
E aí, cara, os gringos começaram a gostar. E aí eu comecei a marcar com eles toda sexta-feira para poder reportar as atividades que eu tava fazendo. E o gringo começou a gostar, cara. E só pra você ter ideia, numa dessas oportunidades, eu cheguei e eu pedi, sei lá, eu nem lembro, pedi um desenho técnico, uma solução, passei o escopo dado do cliente, o cara me voltou no dia seguinte, já, sabe? Então, aí eu senti, eu falei, cara, eu tô trabalhando próximo com os caras. Só que, o que acontece? Quando eu decidi abrir o meu negócio e sair sair da multinacional e trabalhar como... Eu trabalhava como funcionário, né? Trabalhar como dono de negócio. Eu percebi duas coisas. Que revender lá para fora, eu teria que me submeter às regras deles lá de fora. Isso era um ponto, mas não tem nada de certo ou nada de errado com isso. É só a regra do jogo. Então, se o cara falasse, o preço é tanto, eu ia ter que fazer o preço que eles falassem. Se eles falassem, olha, só consigo entregar em tanto tempo, as condições de pagamento são essas e tal, eu ia ter que me submeter. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que eu também estava eu tinha que sempre reportar o que eu estava fazendo para uma outra pessoa. Entendeu? Cara, esse modelo de negócio ele funciona muito bem. Tem empresas americanas que pagam até... você consegue negociar, por exemplo, eu poderia ter negociado, por exemplo, para a empresa me pagar em FII, sabe, um dinheiro em dólar, sei lá, $5.000, $8.000, todo mês, só para eu estar aqui puxando negócios e estar reportando lá para eles. Isso acontece muito. Eu conheço um cara... E outra coisa, tá? Eu já conhecia uma pessoa que fazia isso aqui no Rio de Janeiro, sabe? Ele trouxe uma empresa americana, ele ganhava em dólar. Eu já conhecia uma pessoa que tinha feito isso. Então, essa ideia não veio do nada. Eu já tinha visto pessoas fazendo isso. Eu sabia que as empresas pagavam e essa empresa poderia pagar. Mas o que entrou na minha balança falei, cara, eu tô virando meio que um parceiro, só que eu tô meio que me submetendo, tô virando meio um funcionário. Em paralelo, eu comecei a divulgar meus cursos. Eu tava na internet, falei, vou divulgar curso de vendas aqui. E comecei a divulgar. E, cara, começou a fazer turma, sabe? E eu sempre fui mais apaixonado em lidar com as pessoas técnicas e ensinar a parte de vendas para empresários, para pessoas que têm conhecimento técnico e que querem fechar contrato, que querem crescer suas empresas. Eu sempre gostei de fazer isso, sabe? E aí, cara, eu lembro que isso foi no meio de 2018, foi mais ou menos ali no meio, foi em outubro de 2018, agosto, setembro, outubro, novembro, mais ou menos. E aí eu tava com dois negócios, tava com esse e tava com outro na empresa. E eu falei, cara... E assim, eu tinha que me dedicar ou a um ou a outro, entendeu? 100%, porque eu tava... Tipo assim, eu tava meio a meio, eu tava fazendo um pouquinho tava fazendo um pouquinho outro. E aí, às vezes eu falava, tem que dar mais gás aqui. Agora tem que dar mais gás aqui. Sabe, tava vendo que, eu precisava escolher. Eu senti isso. E aí eu acabei escolhendo o treinamento de vendas. O treinamento online. E aí eu fechei, aí eu simplesmente encerrei e falei, olha, tá bom, não vou mais seguir adiante aqui com essa parceria, obrigado. Agradeci, simplesmente encerrei e pronto. E aí comecei a divulgar meus treinamentos online e comecei a fechar a turma. Eu lembro que naquela turma, no ano de 2018, foram mais ou menos, sei lá, uns 60 alunos, né? Eu acho que foi isso. E aí depois eu comecei a fazer. Aí depois comecei a melhorar os programas, comecei a fazer programas mais íntimos, mais próximos. Quando eu fechei 60 alunos, isso foi de um treinamento e que não tinha acompanhamento. Entendeu? E aí, por comparação, quando eu fiz mentoria, as pessoas que faziam mentoria, todo mundo tinha resultado, porque eu ficava em cima, acompanhando. Então, tinha encontros semanais, as pessoas se encontravam comigo e eu falava, era isso que você tinha que ter feito, você fez? A pessoa falava, ou fez ou não fez. Se não fez, eu falava, então tá, então tem que fazer isso, tá bom? Semana que vem a gente se fala. Se chegar semana que vem a pessoa não fizesse, ela mesmo ia se sentir na obrigação de fazer. Entendeu? Já no curso online, não. Às vezes a pessoa assiste um curso lá e depois implementa ou não implementa, não sei. Enfim, mas é normal isso, tá? Não estou dizendo que isso está certo ou está errado. Mas eu sei que eu gostei disso. E aí eu criei outros tipos de programas com mais proximidade, onde eu acompanhasse as pessoas. E é por isso que eu venho aqui na internet para ensinar sobre isso. Porque eu acredito que eu tenho uma missão de mostrar para quem tem conhecimento técnico que você pode ficar bom em vendas e você pode saber se tornar um consultor,
de negócios, né, de vendas, que você não precisa ser um vendedor. Você consegue sentar com o cliente, consegue explicar tecnicamente para o cliente como que funciona a sua solução, o seu serviço, você mostra valor, você cria desejo e você faz o cliente querer comprar. Não é você que vende. Você consegue fazer isso de forma construída, sabe? Através do conhecimento que eu tenho, que eu divulgo aqui. Então, o meu objetivo é tornar os profissionais que têm conhecimento técnico, pessoas que são empresárias. Cara, tem pessoas que trabalharam comigo, né? Que eu prestei mentoria, que tem mais de 10 anos de empresa. E assim, depois que passaram pela mentoria, cara, o negócio aumentou muito, virou mesmo o resultado do negócio em termos de faturamento, entendeu? Então, quem tem conhecimento técnico, peraí, que tem um comentário aqui. Ronald, trabalho na área comercial há um tempo e entrei há pouco tempo na área de tecnologia e suas lives têm me ajudado muito, obrigada. Então, a Shir Lucena, né? Shir Lucena, então, escreveu isso aqui. Obrigado por estar acompanhando. E o meu objetivo é esse, cara. O meu objetivo é mostrar para empreendedores, para profissionais que trabalham na área comercial de TI, como que você pode fazer. E eu acho que se você souber vender e souber fechar contrato, esse é o papel do empresário. Ele tem que estar focado nisso e não na parte técnica. Eu sei que muitas empresas, o lado técnico é muito bom, mas o que falta é esse conhecimento e isso me incomoda muito. Então, eu estou aqui para poder divulgar esse conhecimento, porque, assim, para eu poder chegar nesse método, sabe, não foi fácil, eu precisei experimentar muito. Mas depois que eu cheguei, os resultados, eles são incríveis. Então, cara, qualquer pessoa pode pegar e executar, porque ele é um método para pessoas que têm raciocínio mais lógico, igual o meu, que pensam de forma sequencial, processual. Por exemplo, faço essa atividade, depois essa outra, e aí depois a venda acontece, não porque você pressionou o cliente, não porque você, sei lá, contornou objeção ou botou o cliente contra a parede, ou não por isso, porque você conseguiu construir valor, conseguiu criar desejo, o cliente te percebe como a melhor opção entre os fornecedores e ele tem vontade de comprar de você. Isso é um consultor de vendas, tá bom? Então é isso, gente. O objetivo da live foi contar mais a história de como você revender uma empresa americana, tá? Eu tenho certeza que se eu tivesse continuado com essa empresa americana, eu estaria muito bem hoje, teria muito sucesso com isso, mas eu prefiro estar aqui com meus negócios, meus treinamentos e divulgando informações aqui sobre vendas e sobre como fechar contratos para empresas de TI, tá? O Denison botou: Ronald, assim como você, eu venho da área de infraestrutura de TI. Hoje eu sou empreendedor, tenho uma pequena consultoria e seus conteúdos têm me ajudado muito, tanto na prospecção quanto nos novos fechamentos. Legal, Denison, poxa, fico feliz. Cara, continua acompanhando. E se você conhece outro técnico, outro empresário que precisa aprender sobre isso, compartilha com ele também, tá? Para poder crescer, e isso me incentiva a vir todo dia aqui às 11 fazer uma live e divulgar um conteúdo, seja prospecção, como você falou, seja fechamento, seja pós-venda. Essa semana eu fiz uma sobre pós-venda, cara, eu fiz uma sobre cross-selling, eu falo sobre negócios. Então, como você falou, Denison, você veio da área de infraestrutura e hoje você é empreendedor, então você sabe que o seu papel é trabalhar para fechar contrato e não para poder... você tem que começar a se afastar da área técnica, cara. Você tem que delegar isso para alguém, já que você tem conhecimento técnico, você vai saber acompanhar se a pessoa está executando certo ou não, mas o seu papel como empreendedor é fechar mais contratos. É isso que você tem que fazer para sua empresa crescer. Senão você não é empreendedor. E eu não estou falando para você, para o Denison, não. Estou falando para todos os empresários aí que a ficha ainda não caiu, certo? Então, o papel do empresário é esse, tá bom? O Denison botou: conheço e já compartilhei. Obrigado, te agradeço. Então, gente, é isso. O último recado é que eu tenho um grupo de Telegram sobre vendas e fechamento de contratos para empresas de TI. Nesse grupo de Telegram tá o link na descrição da minha bio. Então, clica aqui na bio, entra no grupo de Telegram. É o seguinte, você vai clicar na bio, vai ter o meu link lá abaixo, clica no link, escolhe grupo de Telegram e entra lá, tá bom?
Dentro do grupo de Telegram, eu posto áudios adicionais com outras sacadas. Os temas das lives, eu faço pesquisa por lá. Então, se você quer sugerir um tema que seja importante para você, é lá que você tem que... você vai indicar o que você quer, tá? E eu tô dando uma atenção especial para quem tá lá, tá bom? É isso. Lá você vai ter um conteúdo mais raiz meu, que é do tipo... depois que eu faço a live, eu puxo, faço um áudio e compartilho de repente uma sacada extra ou uma sacada, um resumo dessa live aqui que foi de 50 minutos, tá bom? É isso, gente. Se você gostou, compartilha e até a próxima. Boas vendas. Tchau, tchau.